Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre Uma Vida Imortal, volume 13. E bom, como é de lei, sempre mostrar um pouco da edição primeira. Bom, nessa capa a gente tem o Fuji, meio que num padrão de modernidade, já que nos outros volumes era algo mais antigo, mais era medieval e afins. Na lombada não temos nada de especial, nenhum número errado, tá? E atrás, a continuação da capa. Bom, nesse volume eu só ligo uma coisa, mano. Se o Fuji tinha que sumir, mano. Meu Deus. Eu só falei assim, não é possível. Eu fiquei lendo esse mangá e falei assim, não é possível. Tinha umas cenas que eu caí na risada, meu Deus. Aí temos estudantes, porque é o quê? Dias atuais. A gente vê que se passaram bastante tempo até os dias atuais em que o Fuji derrotou um monte de Nokis e tudo mais. E que as crianças falaram que quando parasse de crescer as vinhas era porque o mundo se tornou um lugar mais pacífico. Então o Fuji ouve isso e sai de dentro. Ele, né, se envelheceu e tudo mais, mas ele volta a ficar novo, né? E ele fala assim, meu Deus, o mundo tá muito bonito, ele se tornou melhor. E ele vê, né, que todos os amigos dele morreram e tudo mais, mas que como tava um mundo mais pacífico, ele ia transferir todos eles para esse mundo para eles poderem viver. E com isso é o mundo atual, não é mais antigamente. Então ele faz com que todas as pessoas voltem para os seus lugares onde nasceram. Então, tipo, já é diferente, estamos no mundo atual, lembre-se disso, estamos no mundo atual, logo, estranho. Mas com isso a gente vê algumas coisas. As crianças, essa aqui, essa querida aqui. Tipo, é descendente, né, tals. Mas, gente, eu já olhei e falei assim, essa bomba vai dar merda e tudo mais. Ela é meio que, tipo, uma filha perfeita de mamãe, que ela faz tudo que a mãe pede e tudo mais. A mãe sempre bota ela pra ganhar certificações e tudo mais. Então, tipo, ela vive numa vida meio sofrida, mas ela sempre pensa de algo que falta, né? E essa coceira no bracinho, não temos nada ainda. Mas aí, a gente está no mundo moderno, aparece o Homem de Preto falando pra ele se dar uma folga e que ele deveria aproveitar, já que ele conseguiu derrotar os Knockers. Então ele vai embora e deixa ele de boa. Como é que se diz? Você tem hoje de folga, então você pode aproveitar. Dito isso, o Fuji vai pro mundo moderno, ele conhece vários lugares, ele é atropelado e o pessoal fica, meu Deus, o que é isso? A pessoa foi atropelada, saiu andando. Se você ouvisse uma pessoa fosse atropelada, a cabeça virasse ao contrário, e depois, tipo, ela saísse andando normalmente, eu não acharia normal, mas as pessoas acham e tiram foto. Dito isso, a gente troca a cena pra Mercy, tipo, não sabendo onde ela tá, né? Tipo, pedindo ajuda e tudo mais, mas ela está no Museu Histórico Cultural de Yanome, que, tipo, é os dias atuais, não é mais a vila dela e tudo mais. Mas, bom, voltando pro Fuji atropelado, ele se consertando ali mesmo, ele vai pro hospital e tudo mais. Não dá nada no raio-x e tal, mas ele vai conhecendo o mundo, vendo que cada coisa de novo tem. Aí a gente vai vendo os amigos vindo pro mundo real, o que eles estão achando. Aí a gente vê o Bon saindo do sarcófago dele, o pessoal falando que ele tá de cosplay. E ele, oxi, que isso? Não é isso, a gente vê os outros, né? Os outros pessoal, né? Falando que é isso? A gente vê o Gugu, os amigos dele e tudo mais. E a gente vê na escola quem a gente vai acompanhar bastante, que é esse menininho aqui. E que é o Yuki. E eles veem que meio que as vinhas, né? As raízes não estão crescendo mais. E eles vão pescar num sábado. Aí a menina aqui, Shizu, se não me engano, ela quer também. Mas aí o Fuji, ele quer encontrar os amigos dele. E com isso, ele vai atrás. Aí a Shizu fala que vai sair e tal, tudo mais. O vô dela tá ali também. E a mãe dela chega e fala assim, você não vai sair, agora você vai pra dentro. Mas vou trocando de cena, né, e tudo mais, eles indo pescar. Os amigos ficam meio assim, dizendo, Shizu não vai vir, tudo mais, mas todos vão embora. Com isso, o Fuji vai ver se acha a Mercy e ele vê como ela tá muito feliz nessa vida, né? Tipo, ela tem uma nova família, então ele vai embora e deixa ela lá. Com isso, ele é pescado pelo Yuki. Mas o Yuki vê ele se transformando e fala assim, não vai embora, vem aqui e tudo mais. E o Fuji leva ele pra casa. Levando ele pra casa, o vô dele fica, quem é você e tudo mais. Ele vê o Fuji se transformando e tudo mais, eles ficam felizes e meio que, tipo,
adotam, todo mundo vai morar junto. É tipo assim, grande família. É isso aí. Vamos lá. Essa parte, gente, eu me rachei na hora que eu tava lendo. Por quê? Eu falei assim, nossa, o vô dele, não, a gente não pode falar isso pra ninguém, porque senão a Cia vai vir aqui, tudo mais. Não, a gente não pode, tem que manter segredo. Olha essa parte. Esse será nosso segredo. Trocando a cena. Gente, achei um garoto fera. Aí o pessoal, você tá ficando louco, você tá ficando maluco. Tá ficando doidão. Mas aí o pessoal fica meio assim. Aí ele fala assim, o nome dele é Fuji. Aí a Shizu fica meio, oxe, eu acho que é Shizu, gente. Se eu estiver falando o nome da menina errado, perdoe. Mas ele fala assim, esse nome sou familiar. Sou sim familiar, né? Porque essa desgraçada faz sempre coisas ruins. Aí a gente vê um pouco passado das amiguinhas aqui. É que o pessoal faz bullying com ela, que diz que ela namora. Ela pega o namorado dos outros, aí a amiga de óculos não pega ela, não ajuda ela e tal. E, bom, trocando a cena lá na casa e tudo mais, o Fuji fala que é pra aumentar a casa porque tem mais, que ele quer trazer mais 2 pessoas pra lá. Por acaso é a Echo e o cavalo. Aí eu vou lá fala, pode deixar. Aí ele fala assim, tá, Yuki, a Aiko, a gente não pode falar isso pra ninguém, vai ficar em segredo. Sim, vai ser nosso segredo. Sim, vai ser sim. Pessoal, o garoto fera é um alquimista de verdade. Ele trouxe um cavalo e uma menina. Ele leva um tapão na cara. Mas, né? Mano, eu me rachei nessas páginas. Aí a gente tá vendo o pessoal praticar esporte. A Suzu vai sendo levada pro... Desculpa, é Mizuha. Eu falando Shizu, não sei de onde eu tirei Shizu, gente, me desculpa, eu tô falando o nome das pessoas, não é tudo errado. É Mizuha. Mas é isso, ela é levada lá pra enfermaria e tudo mais, mas ela tá com o pé torcendo, mas isso não impede ela. Mas ela indo embora pra casa, ela encontra o Fuji, que fala que é melhor tratar dela. O Fuji lembra desse rosto e fala assim, que é bom que você esteja feliz agora, né? Nesse novo mundo, né? Pergunta se ela tá se divertindo. Aí ela vai embora com a mãe. Aí ele fala, isso me deixa feliz. Conversando e tudo mais, o Fuji fala que tem uns amigos que ele gostaria que trazesse pra cá e que ele consegue aumentar a casa, né? Com isso a gente vai ver todo mundo se reunir. Ele vê as imagens circulando pela internet e tudo mais, e a gente vê que tem uma organização que ficou eras e eras pra meio que vir nesse momento pra ajudar, né? O Princípio é Bom teve uma organização que passou eras cuidando para que quando chegasse o momento ajudasse todo. Então todo mundo tá nos dias atuais, né? Todo mundo foi preso, ninguém conhecia nada. Foi um negócio diferente, mas que todo mundo... Tanto é que a Tonari voltou a ser uma criança, que o Fuji trouxe ela para ser uma criança porque acha que ela merecia uma vida digna. Então todo mundo tá morando junto. Mas todo mundo brigou lá no aeroporto, aí tiveram que subornar os policiais. Bom, chegando em casa... eles destroem a casa, fazem a casa ficar maior e tudo mais, pra todo mundo dormir junto e tudo mais. O Yuki liga pros pais pra falar assim, tá todo mundo morando junto, porque os pais deles são pesquisadores, né? Então sempre estão viajando e tudo mais. E ele vai... Não é pra falar pra ninguém. Ele chega pra falar, pessoal, os guerreiros da luz estão vivendo comigo. Só que aí a gente vê que a Mizuha sumiu. Ninguém sabe onde ela tá, então todo mundo vai procurar ela. Dito isso, eles estão procurando tudo mais, mas não estão achando. Aí o Fuji e o vô acham que tá estranho, então eles vão atrás do Yuki porque ele sumiu. Não responde mensagem, então o Fuji vai lá e vê que ele tá meio que machucado e fala o que aconteceu, que a amiga dele, a Mizuha, sumiu. Então o Fuji fala que vai encontrar. Encontra ela, ele meio que se transforma em alguém diferente e fala que é prima do Yuki e fala que todo mundo tá procurando por ela. Enquanto isso, ela tava na casa do avô, escondida. E dito isso, a mãe dela chega e fala que eles vão embora pra se despedir dos amigos, mas ela fala que não quer ir embora, que não quer se mudar. Gente, eu achei esse final um pouco impactante, tá? Mas é que ela quer ficar aqui e tudo mais. Ela tenta ser uma pessoa melhor e tudo mais, mas a gente percebe que ela é uma pessoa que se pensa que é perfeita, que tudo pra ela tem que ser perfeito. A mãe dela dá um bracelete, coisa pra colocar no cabelo, acha ele bonito e tudo mais. Mas aí a gente começa a ver um outro lado dessa menina.
Tipo, ela sai com a amiga e tudo mais, se divertem e tudo. Mas a gente começa a ver um lado meio sombrio com essa menina. Por quê? Ela chega em casa, olha essa faca. Pense, lembre dessa faca. Sim, me diverti bastante. Aí, Mizuha, a mãe chama. A gente vai ver um pouco dela, que ela sempre foi uma menina perfeita, que sempre conseguiu tudo. E que as pessoas achavam estranho porque ela sempre conseguiu tudo e ninguém nunca conseguiu. Aí a gente vê ela indo pra casa do vô e o vô fala que eles são guardiões do imortal chamado Fuji e que eles estão lá pra proteger. E que ela seria a 18ª líder e que ela podia ler as coisas, que a mãe dela não gostava de falar com ele por causa disso. Então a Mizuho já fica meio, mano, eu vi esse menino. Então ele não poderia ter entrado por essa janela pra procurar, então é esse menino. E ela fala que quer ele. Só que ela fala que nunca se sentiu assim. E ela vê que a coisa que a mãe dela deu era só um negocinho barato e tudo mais. E ela fica com uns pensamentos meio estranhos. Só que essa menina faz o impensável. Na hora que ela, tipo, ela fala, nossa, acabei dormindo. E ela vê a faca na mão dela. Sim, ela matou a mãe dela, gente. Essa menina maluca, ela matou a mãe dela. Ela matou a mãe dela, ela começa a sair, ela vai lá pra fora, ela começa a ficar louca. Igual os antepassados dela fez, ficou louca, porque queria ele. E ela fala assim, você não podia pedir ajuda da sua amiga antes que chegasse a esse ponto? Tipo, por que você não perguntou pra sua amiga alguma coisa? E ela fala assim, e aí o Fuji chega e fala assim, algo que eu possa fazer? E ela fala, e torna-se meu amigo. Louca, maluca, igual a do começo, mas é isso que tem nesse volume. Eu me rachei em algumas partes, eu achei muito engraçado. Eu gosto de Uma Vida Imortal, apesar das pessoas falarem que é muito repetitivo. Eu gosto bastante, eu acho bem interessante. Mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês do volume 13 de Uma Vida Imortal. Tá bem legal a história. Sempre se repete, se eu fosse o Fuji eu tinha sumido, largado todo mundo de mão, e é isso. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, escrevam, e até!